vamos iniciando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos imediatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E continuando, né, falando aí sobre o pecado da ira, e hoje é como controlar a ira. Ele vai começando a falar, ali no texto, na base, a ciência de viver sem cólera é muito melhor do que a de servir-se dela com sabedoria e moderação. E se por qualquer imperfeição ou fraqueza esta paixão surpreender nosso coração, é melhor reprimi-la imediatamente que procurar regrá-la. Tornar-se senhora da graça e faz como a serpente, que por qualquer buraco por onde mexe a cabeça, passa facilmente com todo o corpo. Mas como has de perguntar de certo, qual é o melhor meio de reprimi-la? Aqui eu falo, como eu tinha colocado no início, né? Da questão do que passa o nosso pensamento, né? Assim, e ao mesmo tempo o sentimento, né? Mas aí o que eu posso fazer com esse sentimento? Eu posso ou reprimi-lo, né? Assim, focar em uma outra coisa, ou dar vez a esse sentimento, né? Esse da ira. Passa ali pela nossa escolha, né? E aí, aqui eu ia colocando, né, assim, que é necessário a gente fugir das ocasiões, né, assim, de pecado. Mas, e ao mesmo tempo, quando essa sensação, essa ira vem, né, assim, ou através do outro, alguma situação, né, assim, a gente precisa buscar ali meios para que para sair dela, né, assim. Então, como fazer isso, né? O reconhecer aquilo que ia falando também sábado, né, assim, quando aquela frase de Santo Agostinho, de conhece-te, aceita-te e supera-te. Então, estar atento ao que tem causado essa ira, né? O que tem causado ou uma revolta, ou uma raiva, um ódio, né? Assim, aquilo que ou de uma pessoa, ou de alguma situação, né? Ali e tal, para poder não se deixar levar, né? Para esse sentimento, esse pecado, né? Também ali junto. E também quando a gente se coloca sobre a entrega de Jesus na cruz, ele se submeteu por amor, né? Ali, ele a todo instante, mesmo diante de uma injustiça, porque ele não tinha pecado, né? Assim, sendo Deus, né? Mas ali por a questão dos homens, né? Que queriam crucificá-lo, né? Assim, a todo tempo ele se manteve firme, né? E muito nos ensina hoje também, assim, como Paulo fala, né? Sejam, pois, imitadores de Cristo. É exatamente isso, né? Assim, a gente olhar ali da cruz, né? Assim, que tamanho sofrimento, tamanho humilhação que Cristo sofreu por cada um de nós, e pensar, não, isso aqui é muito pequeno diante daquilo que Deus fez por mim, né? Tamanho amor, né? Assim, que Deus fez. E aí, lembrei aqui das condições, né? Que eu ia falando sábado, da questão do ser justo, né? Por ela não ir além do necessário, né? Porque é um curto tempo, né? Ali. A gente tem aquela sensação, opa, já alguém fez alguma coisa, ou aquele situação, e aí a gente pode também respirar fundo e buscar controlar essa raiva, essa ira, né? Ali. Vamos levantar, eu. Ó, aqui apertando. Boa noite.
E aí, como eu falei, né? Reconhecer a causa que alimenta essa ira, nosso coração, estar atento a isso. E como aqui é a passagem, né? Que eu vou ler pra vocês. Quando Jesus fala em Mateus 5 sobre a questão do jamais nossos inimigos, né? Ali também. Mateus 5, de 20 a 26. Digo-vos, pois se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que irá contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, raca, será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser louco será condenado ao fogo da gehenna. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem e faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e juiz te entregue ao seu ministro, e seja exposto na prisão. E aí do início também ele fala, né, da questão dos jamais vossos inimigos, né, assim, se outros dá uma face, dá outra, né, e tal. Então, esse caminho também que vai nos conduzindo. Questão dessa ira mesmo, né, que Jesus vai dominando o nosso coração e a gente não pode se deixar dominar por ela. Quando eu falei também da questão de reordenar, né, e tudo isso para Deus, né, assim. Eu lembrei também aquilo que Luiz ia falando, Luiz e a Vânia também ia falando, né, como os remédios também, da questão da Eucaristia e a adoração, né, que também vai gerando esse remédio, né, assim, para que a gente controle essa ira, né, esse nervoso, né, assim, ou essa impaciência, né, que vai gerando no nosso coração e vai tomando o nosso coração mais amável, né, assim, mais manso como o coração de Jesus, né? E até mesmo, pegando aqui na questão sobre da oração, né, de entregar, né, assim, da questão das ejaculatórias, que a gente pode também estar usando, né, assim, aquele momento de sentimentos e tal, ou Jesus misericórdia, ou aquela passagem, né, Jesus manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso, e tudo isso são meios que Deus nos dá, né, assim, para a gente combata e faça esse exercício, né, que é a paciência ali no nosso coração. Fácil não é, mas Deus nos dá essa graça, né? A gente só precisa estar atento a esse mover de Deus no nosso coração. E quando... Isso é pra poder fechar, né? Não, ainda tem uma passagem. Quando muda o meu desejo, a ira desaparece. Ou seja, quando a gente pensa, tá aquela situação, né, assim, que ele momentou aquela pessoa, e aí eu falo, não, desligar isso aqui, aí eu vou pensar, mudar o meu foco, né, assim, para que aquilo não seja alimentado no meu coração, não cresça, né, como que gera o pecado. E aí, só para fechar, ler aqui em Romanos 12, o versículo 19. Eu vou chamar de diácono, né, que ele estava chamando para ele. E aqui para fechar. Não vos vingueis uns aos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito: a minha vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. É isso. E fechei.
Você estava falando da questão da ira, da raiva, né? A raiva, ela é um sentimento, né? Todo mundo sente, né? Às vezes coisas que acontecem ao redor, né? Da raiva mesmo, né? Às vezes a pessoa fala da raiva, parece que é uma coisa que a gente não deve sentir, mas é uma coisa da natureza humana, né? Agora, a ira é mais do que uma raiva, né? A ira já é aquela raiva super aumentada, né? Então, acho que é isso que você está querendo falar, né? O sentimento da raiva pode até ser, mas que aquilo não contagia o teu coração, né? Não contagia a tua vida, teu comportamento, tuas ações, né? É aquela coisa, né? Como todo pecado, né? A gente se conhecer para saber se controlar, né? A gente tem que combater, né, o inimigo antes dele passar da porta, né? Se ele passar da porta, fica mais difícil da gente combater. A gente já tem que combater ali, né? Igual você falou assim, né? A raiva, né? E a ira. E você já deixou aquele sentimento entrar dentro de você, vai ficar muito mais difícil de você combater. Você vai ficar cego, vai perder completamente o controle. Então a gente tem que vigiar bastante. E Carol, se você puder repetir para mim as passagens, eu só consegui anotar essa última, Romanos 12:9, porque eu gostaria de ler depois com calma. Você poderia passar para mim? Passa sim. A primeira foi Mateus 5, do 20 ao 26. Mateus 5, do 20 ao 26. Isso. Certo. E a segunda, na verdade, é Romanos 12, 19. Ah, 19. Isso. Eu botei 9. Tá bom. É que eu tava sem aqui a Bíblia e aí eu anotei aqui no pedacinho de papel, mas fiz confusão. Tá bom. Então, Mateus 5, do 20 ao 26 e Romanos 12, 19. Isso. E tá bom, quando você estava falando, eu lembrei do filme Divertidamente. Eu acho que é o 2, né? Que aparece a raiva. Sim, aí, sim. É muito isso, essa questão do equilíbrio, né? Assim, quando tá tudo desordenado ali, aí a raiva vai tomando conta, né? Vai gerando aquela explosão ali. E se estiver ordenado, né? Assim, nos dá essa graça, né? Essa harmonia, né? Assim, dos nossos sentidos, né? Nossos sentimentos. Eu acho que existe, assim, os sentimentos, eles têm gradativamente um momento em que se pode controlar e outro que não. Raiva, ira, né? Dosar no primeiro segundo aquilo que está nos provocando algo que não é bom, né? Acontece, é da humanidade, mas aí a gente vai vendo se a gente conseguir perceber, estar num crescente e humildemente se calar, não quer dizer ter a razão, isso pode ser cortado, né? Então, para chegar à ira, existem gradações de raiva, do meu ponto de vista, né? E se você entra numa discussão, você abriu a porta. Então, é por aí, né? É difícil? Mas vamos deixar um pouquinho de lado o querer ter razão para que as coisas melhorem e que a gente tenha um pouquinho mais de sabedoria. Basta só não querer ter a razão e não querer responder no momento em que está tudo muito quente, fumegante, né? É um exercício, como tudo na vida é um exercício. Às vezes a gente não quer brigar, dizem que quando não quer, dois não brigam, mas às vezes a gente deixa o outro brigar sozinho e a briga acontece sozinha, mas ela acaba mais rápido. É isso. Então, orações. Gente, só um minuto. Eu queria só falar, porque comigo foi assim, tá? Quando eu tenho meus ataques de ira, quem não tem, né? Em certos momentos, pelo menos eu acho. Mas aí eu aprendi a me colocar no lugar do outro. E é a coisa mais difícil. Você se colocar no lado de quem está escutando. Então, por isso eu tenho pedido muito a Deus paciência na minha vida, discernimento e sabedoria para saber o limite, né? Entre
uma coisa e outra, tá? Mas eu acho que foi isso que Carol falou, né? Que a virtude aí da raiva, da ira, aí é essa paciência, né? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, constantemente pedidos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Ladainha de São Miguel. São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel poderosíssimo, príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu a receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Sabia? Então, vocês vão falar de dores, de acerto, eles vão brigar com o outro. Tudo isso que vocês falaram aí, vocês pegam o devocionário na página 50 e vai lendo.
Aí vai falar de São Francisco de Assis também. São Miguel ajudou muito ele. Depois vai falar das chagas de São Francisco de Assis, as mesmas chagas de Jesus Cristo, porque ele acreditou em São Miguel, praticamente se entregou a São Miguel, tá? E a Nossa Senhora. Então ele vê uma série de coisas que, por isso eu não falei nada até ainda agora, né? Para que vocês buscassem tudo que vocês falaram aí, foi falando assim de uma forma mais profunda, através de São Miguel, através de, deixa eu dar uma olhada aqui, da festa também de São Pedro. Hoje também é um dia especial para o município. Prenda São Miguel, que é dia do paraquedista, ele está solto, não tem ninguém para segurar ele. Então, um anjo é capaz de segurá-lo. E São Francisco de Assis, se você acompanha isso que eu estou falando, vocês vão observar. Na página 50, do Devocionário, até a página última, 55. Tudo que vocês falaram aí está aqui dentro. Só que com a pessoa viva tem a chaga de Jesus, que é o próprio São Francisco de Assis. Ele tem todas as chagas que Jesus tem. Ele acreditava, deixou que esse momento de ira, esse momento de buscar uma série de coisas que nos atrapalham, ele simplesmente se entregou totalmente, né? E hoje eu estava acompanhando no dia a dia, já que o Luiz conhece bem o meio militar, ele se joga no avião, e lá de cima é só ele e Deus, segura nas mãos de Deus e vai. Então, é o seguinte, ele sai como se fosse do avião, como se o avião fosse o céu onde estava seguro, né? E é assim que faz o paraquedista. A mesma coisa, São Francisco de Assis. Ele não tinha onde se queimar, ele tinha uma em São Miguel. Ele queria encontrar Jesus, queria ter as mesmas chagas, pelo menos aparecer. E São Miguel é como se fosse aquele ar, assim, estava até fresquinho, tá? Aquele ar fresquinho, vai tudo naquela. Calma, você entender por que você recebe. Ele só percebe depois de ter conversado com São Miguel. E ele era digno, assim como todos nós somos dignos, se nós realmente nos colocarmos nas mãos. Não raciocinar. Deixar ele raciocinar em nós. Não viver por ele. Deixar ele viver em nós. E a gente vai conseguir fazer uma porção de coisa. Economia de Jesus. Vai sentir as dores sem entender. Vai perdoar sem entender. E vamos buscar a nós mesmos. Se vocês não tiveram a oportunidade de perdoar, eu saí para a igreja, cheguei no meio do caminho, eu ouvi aqui nas pontinhas, né? E aí eu falo assim, puxa vida, deixa ele atuar em mim, eu vou ficar tranquilo, resolvido. Eu consegui deixar ele atuar em mim um segundinho, eu dar em anos de vida, porque ele está em mim. É o que São Francisco fez, né? Qualquer coisa do homem dá dor de cabeça, né? Meu pai, é essa roupa, é esse dinheiro que faz com que você seja meu dono? Então não, toma levar tudo tudo seu. Agora Jesus, vem habitar em mim. Todo dia. Oração desse tamanho já ajuda bastante. Faço o que não quero, né? Mas não deixe de fazer aquilo que não gostaria de fazer. Quantas vezes você chega, me arrependi. Arrependimento é dolorido, né? Porque eu não queria fazer. Eu tive uma chance de buscar, de ter uma segurança.
essa segurança eu sei que ele existe. Então vocês vão ter 3 pessoas importantes aqui: Jesus, Maria e São Miguel. São os 3 que estão aqui na página 50, acho que é 57, se não me engano. Hoje eu fiquei vendo, buscando, e estou vendo vocês falando que eu estava lá na frente, né? Só escutei um barulhinho. Eu cheguei e pensei que já estava no final. Fiquei todo sem graça aqui, pensando. Eu consegui uma. Mas foi bom que eu tinha que escutar vocês falarem. E pegar, deixando seu que eu levei, fico não. Eu fico não. Pensa que eu não estou fazendo as orações, estou. Sabe? Porque vocês estão aí. Eu preciso de vocês. Eu só queria dar um testemunho bem rápido. Estava ouvindo o diácono falando. Vocês entenderam que ele falou que aqui no devocionário tem na página 50 a 55 a história da quaresma de São Miguel Arcanjo. E essa história vem de São Francisco. Ele deu uma pincelada aí pra gente aí, essa intimidade de São Francisco com o anjo, com Nossa Senhora. Mas é bom ler. Ler é outra coisa, que é mais profundo. Mas ele estava falando desse anjo, né? Falou até do paraquedas, né? Aí me lembrou do pai dos meus filhos, né? Ele era paraquedista, né? Também, além de ser médico, militar, né? Eu não sei se vocês sabem um pouco da minha história, mas resumidamente, né? Meu marido ele foi assassinado. A Gisele tinha 4 anos e Rafael tinha 2. Eu tinha 25 anos e ele tinha 33 anos. Ele foi assassinado. E a história dele foi, em polícia, e todo mundo tentando saber o que houve, o que não houve. E muitos anos, sabe? Muitos anos em delegacia, para ser mais exata, 15 anos. Eu, minha mãe, minha família, depoimento. Ele era militar, já envolvia exército, outras coisas mais. E foi muito sofrimento. E ele era um filho único do pai e da mãe dele. A mãe dele ficou desesperada. Eu agora entendo isso, mas eu com 25, 26 anos eu não entendia muito bem. E ela ficou muito irada com tudo e com todos, né? Porque o exército não descobriu, ela achava que eu também não estava fazendo força nenhuma. Final da história, foi a pessoa que mais me prejudicou na minha vida, foi minha sogra. Tudo muito ruim, coisa que eu nem pensava que alguém pudesse fazer, ela fez, sabe? Ela queria tomar meus filhos, ela me colocou na vara de família, ela pegou todo o dinheiro que o meu marido tinha uma conta conjunta com ela. Ela ligava aqui para casa, falava que eu ia rodar a bolsinha na Praça Mauá. É isso que ela fala. Final da história. Ela não conseguiu, né? Mas tudo é uma luta, muita oração, muita temperança, muita paciência, mas assim, eu tinha muita raiva dela, sabe o que é raiva? Eu tinha muita raiva, muita raiva. E só quem me curou foi isso, foi Nossa Senhora, foi oração, foram os irmãos da igreja, foram as pessoas me apoiando, foi todo um processo para eu entender tudo. Ela falou que ia pegar a polícia para pegar as crianças aqui. Ela falou que eu não queria entregar as crianças para ela, foi tudo muito complicado. E eu vou falar resumidamente. Deus me deu um equilíbrio que não veio de mim, né? Deus me dava uma mansidão que não vinha de mim, não era o querer humano. Eu falava assim, eu fiz tudo por ela, por Jesus. Por Jesus, eu fiz por ela. O que aconteceu com ela? Com o tempo, ela se desequilibrou emocionalmente, não tinha ninguém para tomar conta dela. A família dela me ligava, falando assim, é você que tem que... São seus filhos que tem que tomar conta dela. Eles são seu neto. Um tinha 16 anos, outro tinha 18. Quem é mãe sabe que ninguém com 16 nem 18 anos ia tomar conta, né?
E eu tomei conta dela, por Deus. Ela morreu nos meus braços. Fui pra casa dela, tudo que é de macumba, de espiritismo, eu fui dando de cara, com um monte de coisa lá, fui tirando, queimando, chamando o padre. Fui lá uma limpa na casa dela. E ela morreu nos meus braços cantando aquela música de Roberto Carlos. Jesus Cristo, eu estou aqui. Foi assim a morte dela. Não tô falando que eu sou boa, não, entendeu? Só tô falando que as coisas do alto, foi as coisas do alto que me fortaleceram. Mas é isso, por da ira, que minha ira se transformou, sei lá, no amor grande de Jesus e me fez fazer o que eu fiz, entendeu? Glória a Deus. Eu estou muito feliz hoje, viu? Eu deixei para o final, não no sentido de falar nada, né? A gente nunca sabe, presta atenção no seguinte. Todas as vezes que nós estivermos juntos aqui, nós não sabemos de nada até o último falar. Tá? Porque é aquilo que eu falo para vocês. A cada dia que passa, nós vamos nos fortalecendo. Todos os dias você me chama, né? Já viu alguma coisa? Já viu alguma coisa? Eu fico que alguém está assim, catucarei. E eu vou falar. Por que isso? Porque o mundo está se transformando e nós somos capazes de colocar um para o outro as nossas verdades, né? Se eu não falasse de São Miguel, eu não chegaria no céu. Aqui conosco. Se eu não falasse de São Miguel, eu não falava de São Francisco de Assis. Se eu não falasse de São Francisco de Assis, eu não falava no paraquedista. Se eu não falasse no paraquedista, você não ia falando da sogra, né? Só falando da sogra, não. Nessa hora, nós estamos nos purificando. Aquilo que eu falei para vocês. Nós precisamos uns dos outros. Porque nós fomos escolhidos para esse fim. E somos capazes de purificar e ser purificados. Assim como você teve aquela coragem. A sogra, por ter escutado aquilo, tudo desespero total. Porque geralmente sogra não é uma disputa danada, né? Porque elas querem disputar. Sogro e genro não mexe não, mas sogra é meio complicado, né? Então, estou falando mal não, desculpa, por favor. Mas, quando a gente chega num ponto desse, é a nossa verdade. Você não tem que esconder nada. Eu já sabia dessa história. Né? Você sentou comigo no dia e falou, eu tenho essa obrigação. Eu não vou para escutar a vida, saber da vida de vocês, eu quero saber não. Deus vai chegar num determinado momento, vai colocar em nossas mãos tudo. Como coloca nas mãos de vocês também. Me coloca nas mãos de vocês. E a mesma coisa coloca vocês em minhas mãos. Então vocês tenham mais contato comigo, com o próprio Padre. Você está brincando no campo, parado. E assim está. Esse é o fortalecimento das orações de todos os dias. É conhecer o outro. É me conhecer através do outro. Eu penso que tudo que é meu é mais importante. A minha dor, a minha quem eu sou. Eu. Não. Tem coisa muito maior que isso. Eu estou ali, tranquilinho, fazendo aos trejeitos, vou chorar, vou não sei o que, vou dar cabeçada na parede, nada disso. Né? É só entregar nas mãos do chefe e continuar caminhando. Nada além. Tá vendo aí como São Miguel é bom para nós? Ajudou o próprio São Francisco. Se vocês não ganharem, ele diga alguma coisa na próxima vez. Eu vou ficar muito feliz. Amém? Obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. De nós. Então, tá? A Santíssima Trindade. E mais um anjo para nos ajudar. Que é o São Miguel, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? E mais a Rainha dos Anjos. De Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado.